Bom sábado, querida igreja. Bom dia a todos. Sei que a maioria é de casa, mas vejo alguns rostos pela primeira vez. Sei que alguns já não são a primeira vez, salvo ali o casal. Seja bem-vindo. Aos outros que eu estou vendo pela primeira vez, também sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui para juntos meditarmos e refletirmos na palavra de Deus, com o intuito de nos prepararmos dias após dia para que venhamos viver a eternidade ao seu lado. Eu tenho a missão de poder compartilhar com vocês a mensagem neste sábado e no próximo também. Então eu propus no meu coração a compartilhar com vocês um mesmo tema durante esses 2 sábados. De maneira que o sermão do próximo sábado, ele complementa o sermão de hoje. E o tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja aqui de Torres Vedras é o tema que já está ali na tela, Paracletos. Só por curiosidade, quem já ouviu essa palavra durante a sua caminhada, jornada cristã? Algumas pessoas, um bom número de pessoas, outras não. E nós vamos trabalhar esse tema então durante esses 2 sábados. A temática que nós iremos trabalhar especificamente neste sábado, refletir, é Paracletos, a sua identidade, a nossa necessidade. No próximo sábado nós vamos ver a vinda do Paracletos e a sua relação com os discípulos e com o mundo. Mas vamos por parte, vamos deixar esse assunto para outro sábado. Eu convido vocês a lerem comigo, então, o texto de João, capítulo 14 e o versículo 18. Eu não diria que esse texto é o texto base dessa mensagem, porque nós vamos ver alguns outros versículos em João 14. Mas para nós introduzirmos a mensagem, nós vamos ler apenas o versículo 18. João capítulo 14 e o versículo 18. Deixa eu só encontrar aqui, porque eu estava em Lucas. Diz assim a palavra de Deus: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, até o capítulo 17, Jesus ele vai fazer o seu discurso de despedida dos discípulos. Faltava ali aproximadamente uma semana para Jesus ser crucificado. Ou seja, a cruz já estava diante de Jesus. E provavelmente, humanamente falando, fisicamente falando, aqueles eram os últimos momentos de convívio entre Jesus e os seus discípulos. Discípulos esses que durante 3 anos e meio aprenderam a amar Jesus e a depender dele. E diante desse contexto, eu lanço a seguinte pergunta: diante do seu último momento, ou os seus últimos momentos, com as pessoas queridas, quais seriam as suas palavras?
o que vocês conversariam, o que vocês falariam no último momento com aquela pessoa que você tanto ama? Não é difícil da gente presumir que nós falaríamos sobre coisas muito importantes, não é verdade? Eu acredito que a maioria das pessoas raramente falariam sobre coisas supérfluas. Então, diante dessa realidade, é legítimo, é racional, é lógico afirmar que a partir daqui, o que Jesus vai falar para os seus discípulos é algo muito importante. E o que ele vai dizer é: não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai para que envie o outro Consolador. Ou seja, alguém assumiria a presença, o lugar de Jesus diante dos discípulos. Agora, quem seria esta pessoa? E o próprio João vai responder essa pergunta no versículo 16. Está aqui em tela, para que os irmãos possam acompanhar e a gente possa ser um pouco mais prático. O versículo 16, ele vai identificar quem é essa pessoa que vai assumir o lugar de Jesus. E ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. A palavra Consolador, no original grego, é Parakletos. O Parakletos, que é tema desses dois sermões, desse e do próximo sábado. Agora a pergunta é: quem é este Parakletos? O próprio João também vai responder no versículo 17 e no versículo 26. Ele vai dizer assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No versículo 26, ele vai ser ainda mais direto e vai dizer: mas aquele Consolador, lá do contexto, o Espírito Santo, o Parakletos, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, João identifica o Parakletos, esse outro Consolador. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Mas o curioso é, por que ele usa a expressão outro Parakletos? Outro Consolador. Se nós formos para a Epístola de João, 1 João, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2 e versículo 1, lá vai estar escrito da seguinte maneira: filhinhos, não convém que pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante que a palavra advogado, aqui em 1 João capítulo 2, versículo 1, ela no original também é Parakletos. E aqui começa a complicar um pouquinho as coisas. Porque se João usa o termo Parakletos para se referir ao Espírito Santo, nitidamente ali em João, capítulo 14, e também usa o mesmo termo para se referir ao Espírito Santo aqui na Epístola, seria Jesus
e o Espírito Santo a mesma pessoa? Nós sabemos que não. E nós podemos provar isso através dos próprios textos que nós estamos aqui verificando. Se vocês observarem no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus, ele vai usar a expressão outro consolador. Se é outro, não tem como ser ele mesmo. Logo, são pessoas distintas. Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E já que nós tocamos nesse assunto, vale já esclarecer aqui, seria o Espírito Santo o Pai? E nós também sabemos que não, e podemos mostrar através desses próprios textos que nós estamos aqui observando. Ainda no versículo 16, Jesus, ele disse que ia rogar ao Pai para enviar o Paracletos, o Espírito Santo. Ora, se o Pai vai enviar o Paracletos, o Espírito Santo, logo, ele não poderia ser o Paracletos, o Espírito Santo. Então, aqui nós podemos concluir que o Pai tem uma personalidade, o Filho tem outra personalidade e o Espírito Santo é outra também pessoa. O Pai tem uma função no plano da redenção, o Filho tem outra função no plano da redenção e o Espírito Santo tem outra função na salvação da humanidade. Mas talvez alguém aqui esteja se perguntando, ok, Eliezer, já percebi que o Espírito Santo não é o Pai e nem é o Filho. Mas como é que eu posso afirmar a divindade do Espírito Santo? Você me disse que eles são distintos, embora possuam a mesma natureza, a mesma essência. Mas como é que nós podemos afirmar a divindade do Espírito Santo? Através da expressão outro, que está no texto. No versículo ainda 16, aparece lá, outro consolador. Essa expressão outro, no original grego, ela vem da raiz allos, que significa outro da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma classe. Então, só por aí, nós já provamos que o Espírito Santo possui a mesma divindade de Jesus Cristo. Agora a Bíblia, ela vai nos apresentar este ser divino, o Paracletos, em toda a história da humanidade. Se nós formos para a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E se agora nós formos lá para Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, vai estar escrito da seguinte maneira: o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, e a noiva dizem, vem. Ou seja, o Espírito Santo, o Paracletos, ele sempre atuou na história da humanidade. E aqui vem uma outra pergunta que nos cabe responder. Eliezer, se o Espírito Santo, o Paracletos, sempre atuou na história da humanidade, por que isso precisaria rogar ao Pai para que ele viesse? Obrigado, irmão Gil. Por que Jesus Cristo precisaria rogar ao Pai para que o Espírito Santo viesse, se o Espírito Santo já estava aqui?
Nós podemos responder essa pergunta ao ler as Escrituras. Nós iremos perceber que até então a atuação do Espírito Santo ela tinha sido nos bastidores. E a partir dali, ele passaria a atuar no palco da história da humanidade, para deixar mais claro, pelo menos, 3 coisas. E eu aqui destaquei para nós tivéssemos uma melhor compreensão. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, a sua divindade. E nós podemos ver a divindade do Espírito Santo de Deus, o Paracletos, em todos esses textos. Não são todos, são só alguns. E ali nesses textos nós podemos perceber a eternidade do Espírito Santo, a onipresença do Espírito Santo, a onisciência, e também podemos ver que o Espírito Santo é criador. Ele esteve presente na criação, atuou na criação. E agora ele atua no palco da humanidade, também para revelar a sua personalidade. E nesses poucos textos, nós já podemos perceber que ele é o nosso intercessor. Ele expressa sentimentos e ele se preocupa conosco. Quando estamos tristes, desanimados, cabisbaixos, ele também nos consola. Tanto é que o texto que nós lemos é traduzido por Consolador. Agora, o que é ainda mais interessante para mim é a terceira coluna, onde o Espírito Santo vai atuar no palco da humanidade para nos revelar a sua obra. E nós vamos ver aqui pontos interessantíssimos. O Espírito Santo, ele participa na santificação e na justificação. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. O Espírito Santo convence do pecado. E eu me lembro, não sei se todos estavam aqui e os que estiveram vão lembrar, quando no ano passado nós fizemos a semana de oração jovem, a temática era o fruto do Espírito, e eu usei uma frase de Spurgeon, o qual ele dizia que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um pecador, sem a ajuda do Espírito Santo, se arrepender. Isso de fato é uma realidade. O Espírito Santo convence do pecado, o homem do pecado. E além disso, ele orienta, conduz os filhos de Deus. Ele é o selo do cristão para o dia da redenção. Ele habita no cristão. Para quê? Para gerar o caráter de Cristo. E ele capacita o cristão para o testemunho. Sendo assim, meus amigos e irmãos, nós precisamos muito e urgentemente da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, do Paracletos. Existe um texto em Obreiros Evangélicos, página 34, que diz assim: Cristo regozijou-se em que poderia fazer por seus seguidores mais do que eles poderiam pedir ou pensar. Sabia que a verdade, armada com a onipotência do Espírito Santo, haveria de vencer no conflito com o mal. Um homem de origem judaica, nascido nos Estados Unidos em 1908, formado em psicologia, chamado Abraham Maslow. Após alguns estudos, ele elaborou de maneira hierárquica as necessidades da humanidade, do homem.
e eu acredito que muitos estão familiarizados, Maslow, após muito estudo, propôs que as grandes necessidades humanas são essas. Começando de baixo para cima, a pirâmide de Maslow. Aqueles que são do curso de psicologia, de administração, estão familiarizados. Maslow, após alguns estudos, ele vai dizer que a primeira necessidade dos homens são as necessidades básicas, né, de comida, alimentação, bebida. A segunda necessidade é a necessidade de segurança. A terceira, as necessidades sociais, autoestima e, por fim, autorrealização. Mas Maslow, ele para por aqui. E agora, dentro do contexto bíblico, nós tomamos consciência de que ainda existe uma maior necessidade, uma necessidade espiritual. A necessidade de termos o Espírito de Deus, o Paracletos, em nossas vidas. A necessidade de andarmos com Deus para crescermos espiritualmente na bênção, na doce e agradável companhia de Deus. No livro Evangelismo, página 299, a nossa irmã White, ela vai afirmar essa verdade dizendo o seguinte: a operação do Espírito Santo, eis a nossa grande necessidade. Existe ainda um outro texto que eu não coloquei aqui, onde ela vai dizer assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Agora eu reflito. Cristo prometeu enviar o Paracletos. Nós entendemos que a presença do Paracletos, do Espírito Santo na nossa vida, é uma necessidade urgente. Mas ainda por que nós sentimos a falta de um poder sobrenatural, muitas vezes, nas nossas vidas e na nossa igreja? Sobretudo nesses últimos dias, né, da história da humanidade. Será que o tempo decorrido alterou alguma coisa na promessa de Cristo? Será que existe alguma restrição da parte de Deus? Por mais difícil que possa ser dizer isso, amigos e irmãos, talvez a verdade seja que nós não estejamos apreciando da maneira que deveríamos esta promessa. Eu digo isto porque em Atos dos Apóstolos, página 50, está escrito assim: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. E ela ainda vai dizer: onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto que pouco se pense, de pouco interesse, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual
e espirituais declínios e até mesmo a morte. Se o caminho para termos vida espiritual, poder espiritual, é este, por que não sentimos fome do Espírito? Por que não sentimos sede do Espírito? Por que muitas vezes não cantamos do Espírito? Por que não falamos do Espírito? Não oramos no Espírito? Não pregamos do Espírito? Ainda em Atos dos Apóstolos, página 50, vai dizer assim: o Senhor está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas aos seus filhos. Nos desejados de todas as nações, vai dizer que Jesus diariamente era batizado no Espírito. E ao ler os evangelhos, nós podemos perceber os efeitos dessa realidade. A Bíblia diz que multidões se aglomeravam já de madrugada para esperar, para ouvir Jesus pregar. E eles ficavam extasiados, admirados com as palavras de Jesus. Aí talvez você diga assim: não, Elias, mas ele era Deus, Jesus era Deus. Mas ele veio como um homem. E como homem, ele entendia da necessidade do batismo diário do Espírito Santo. E nós devemos ter Jesus como nosso exemplo e perceber a nossa necessidade de diariamente buscarmos o batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, de que maneira nós podemos fazer que isso se torne uma realidade em nossas vidas? Eu queria ainda abrir com vocês a Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Como é que os discípulos se prepararam para receber o Paracletos, o Espírito de Deus. Algum irmão pode, por favor, fazer a leitura? O irmão. Este-vos envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Obrigado, irmão Gil. O contexto aqui é o seguinte: Jesus com seus discípulos estavam perto de Betânia, mas eles deveriam voltar para Jerusalém e ali permanecer reunidos, congregando, clamando, para que essa promessa viesse a se concretizar na vida deles. E a primeira atitude que eu percebo para que isso se torne uma realidade em nossas vidas está justamente em que os discípulos deveriam ser obedientes às instruções de Jesus. Jesus deu uma instrução. E para que aquela promessa viesse a se concretizar, eles tinham que seguir as orientações de Jesus. Para que nós possamos ser batizados diariamente com o Espírito de Deus,
nós devemos diariamente também seguir as instruções de Jesus. Em Atos, agora capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 14. Quem encontrou, por gentileza, pode ler. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entretanto subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com os seus filhos, os seus irmãos. Obrigado, Dina. Percebam que, para que essa promessa viesse a ser uma realidade, na igreja primitiva, eles tiveram que perseverar unanimemente. Existe um texto que diz assim: univos. Univos. O amor próprio, o orgulho e a presunção são a base das maiores lutas e desinteligências que têm aparecido no mundo religioso. Uma vez após outra, o anjo me disse: univos. Univos, sede de um mesmo pensamento e de um mesmo parecer. Cristo é o dirigente e vós sois irmãos. E quando nós falamos de unidade, que precisamos para receber o Paracletos em nossas vidas, existem três situações do porquê, né? Não, de como se manter unido. Primeiro, nós devemos nos manter unidos em pensamentos, em crenças fundamentais. Na semana passada eu tive a oportunidade de participar do pequeno grupo dos jovens e nós estamos estudando o livro Mensagem aos Jovens. E eu tive a oportunidade de partilhar com eles o capítulo 22, onde falava sobre o ceticismo. E ali a gente percebeu que um estudo feito nos Estados Unidos comprovou que uma das principais razões para o aumento do ceticismo na nossa geração tem sido justamente essa. Divergências teológicas. E nós precisamos ter a mesma crença. A Bíblia é uma só. Falar a mesma língua, unirmos na palavra. Nós precisamos também ter unidade de sentimento. De amor e respeito mútuo. Nós não podemos perder o céu, meus amigos, a eternidade com Deus, por um problema de relacionamento. Nós precisamos remover todo o entulho de mágoas, de ressentimentos, de maus temperamentos,
para dar boas-vindas ao nosso Salvador. E nós também precisamos ter unidade de propósito. E aqui eu estou falando do cumprimento da missão. O mesmo foco, o mesmo objetivo. Os discípulos, eles entenderam que somente com a presença do Paracletos em suas vidas, eles poderiam ser uma igreja cada vez melhor em um mundo cada vez pior. E nós precisamos trilhar essa mesma jornada. Nós carecemos desesperadamente, urgentemente, da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Quantos aqui reconhecem essa necessidade? Deus seja louvado por isso.